Bom dia a todos. Eu vou. Eu separei os exercícios de hoje. Vão ser, na verdade, os exercícios da lista 4, exercício número 3, que é uma solução. Eu vou ter uma solução, né, em cada item desses aqui, de um ácido, ou uma base, né, ou um sal intermediário, de um sistema triprótico. Então, o que que acontece? Eu tenho. Esse aqui é o papel, tá, da live da outra semana, da outra turma, de uma outra turma. E o que que acontece aqui? A gente tem um sistema triprótico, tá? H3A, triprótico, e eu vou preparar uma solução aquosa com um dos seguintes componentes. Então é como se eu tivesse no laboratório esses quatro reagentes aqui, todos eles aqui fazendo parte desse mesmo sistema triprótico, H3A, só que eu faço uma solução para cada um desses componentes aqui. Essa é a questão 3, né? Então, só para a gente não ficar repetindo, tá, isso aqui, que eu vou passar esse PDF para vocês também, para não ficar repetindo isso aqui na folha que a gente vai começar a escrever hoje. Então, numa primeira situação, a gente chama de situação, né? Uma primeira solução, eu tenho uma solução do ácido H3A dissolvido em água e tal, solução aquosa, né? Numa outra solução, eu substituo o meu reagente, eu substituo um hidrogênio por um sódio e por aí vai. Eu vou substituo, desculpa, dois hidrogênios por dois sódios e aqui eu substituo os três hidrogênios por sódio. Então eu tenho um sal totalmente básico aqui, né? Um sal básico, tá? Então, lembrando aí, se a gente tivesse uma mistura de dois componentes desses aqui, eu teria um tampão, por exemplo, né? Misturar esse ácido com esse sal de ácido aqui teria um tampão. Esse com esse teria um tampão. Esse com esse aqui, esses vizinhos, né? Eu teria um tampão também, tá? É, Nesse caso, na aula de hoje, eu não tenho mistura. Isso vai influenciar o quê? No balanço de massas, né? Qual que é a origem, né? Qual que é a fonte destes componentes do meu sistema triprótico. Então, vamos lá. Eu tenho... E aí, na aula da semana retrasada, né? Eu fiz, na verdade tem quase um mês já, né? Eu fiz essas duas primeiras situações aqui, e hoje a gente vai fazer essas duas situações. Então, eu vou fazer um sal intermediário, tá? Que seria a terceira situação. Nós vamos fazer depois a quarta situação, beleza? Vamos começar pela 3 e a gente passa para a 4. Então, deixa eu só organizar aqui. Vamos lá. Então, eu tenho a terceira situação, que é uma solução aquosa. Já vou começar a abreviar aqui. Então, a minha solução é o Na2HA. Tá? Eu já substituí, já estou aqui o meu reagente, né, é um sistema triprótico, só que dois hidrogênios foram substituídos por dois sódios aqui. Então, esse é o meu reagente. De concentração analítica C. Só para diferenciar das outras situações, chama de CJ. Então, eu tenho o primeiro processo, vamos escrever os processos aqui. Eu tenho o Na2HA sólido sendo dissociado em água, liberando então os dois sódios ali que ele tem, 2Na+, aquoso, mais o meu HA2-, também aquoso. Tá? Para essa expressão aqui, eu tenho relacionado a ela o meu CJ, que é a concentração analítica desse sal aqui. Ok? Bom, agora, o sódio não acontece nada com ele, a gente já está meio careca de saber disso. Ele vai ficar aquoso aqui, né, solvatado nessa forma aqui, não se transforma mais. Porém, o HA sim, o HA ele é anfótero, então ele tem um comportamento ácido ainda, né, que esse último hidrogênio pode ser liberado, tá? E ele pode também
receber prótons da água, do solvente, né? Formando H2A e até o H3A também, tá? Para essas formas intermediárias, o que a gente sugere fazer é escrever todas as expressões de dissociação ácidas, só para não ficar muito embolado, com cada expressão feita de um jeito. Eu costumo sugerir fazer isso, começar lá do H3A aquoso, tá? Por quê? Porque primeiro que eu sei que eu vou formar todas elas, porque o meu sistema dessa espécie A aqui, ele é de ácido fraco, é um sistema triprótico, tá? Então ele é um ácido fraco também, né? Inclusive até o H3A é fraco. Então eu escrevo ele dessa forma, começando pela primeira etapa da dissociação ácida, tá? Então o H3A ele libera um H+, aquoso, e libera H2A. E aí a gente já vai chegar no H2-. Aqui é menos, aqui é aquoso. Por quê? Aqui eu tenho K1, Ka1. Aí o H2A menos aquoso libera mais um próton aquoso mais o HA2-, aquoso. Esse é o Ka2. Tá? O HA2-, que é o meu componente majoritário, né, principal, mais abundante na minha solução, que vai ser esse aqui, já está aqui aparecendo nas minhas equações. E esse HA2- ainda pode perder esse último próton dele, liberando mais um próton aqui, e o A3-. Vamos conferir se está tudo certinho. H3A, H2A e HA. Carga 0, carga -1, carga 2-. H+, H+, H2A, HA e o A. Menos 2-, 3-. Tá certo. E aqui o Ka3. Tá? O Ka1, eu vou colocar aqui de uma vez, para a gente já ter essas primeiras expressões aqui. Concentração de H+, não vou envolver atividade, tá? Então vou trabalhar só com concentração de equilíbrio aqui mesmo. Vezes a concentração de equilíbrio do H2A sobre concentração de equilíbrio do H3A. Ok? Essa é a equação 1. Aí a 2 a gente tem, para o Ka2, H+, concentração de equilíbrio de H+, concentração de equilíbrio de HA2-. É importante saber isso tudo certinho, tá, pessoal? Se a gente não está errando nenhum próton aqui, e a carga também tem que estar tudo certinho, porque lá no balanço de cargas a gente vai precisar de saber a carga exata, tá, sem erros, e nos balanços de massa também a gente vai precisar de saber o número de prótons ali. Então a gente não pode errar absolutamente nada ali. Eu estou recuperando de rinite, tá? Minha voz ainda não está muito boa. Desculpa. E aqui o H2A. Essa é a equação de número 2. E a equação de número 3 aqui, K3H+ vezes o A3-, concentração de equilíbrio de H+, concentração de equilíbrio do A3-. Aí é bom a gente dar uma conferida aqui também, tá? Só se está tudo seguindo a sequência sobre o HA2-. Perdão. Então a gente tem H+, H+, H2A, HA e A, menos 2-, 3-, H3A, H2A e HA. 0, -1, -2, tá certo. A gente tem também H2O, líquida, já que é uma solução aquosa, liberando H+ aquoso e OH- aquoso, certo? Para essa expressão a gente tem um cadáver. Concentração de H+, concentração de OH-. Expressão número 4. Certo? Então, olha só voltando aqui ao comecinho, né? Eu poderia começar fazendo
equações aqui partindo do HA2-, tá? Diferentemente do que eu fiz aqui. Até poderia fazer. Ah, o HA2-, ele vai ter essa etapa aqui. Eu poderia começar por essa aí, eu teria que identificar, né? Que essa aqui é a terceira, é o terceiro Ka, né? Até poderia fazer. Aí eu poderia fazer a hidrólise básica dele, né? Isso aqui reagindo com o H2O, formando, sei lá, o H2A mais OH-, aí eu teria um KB para isso, teria que identificar qual KB que é, se é um, dois ou três, e poderia colocar elas assim. Aqui fica muito mais organizado, elas são válidas porque são equações de equilíbrio, então elas correm tanto para um lado quanto para o outro, tá? Então se eu tenho aqui o meu HA2-, ele está aqui HA2-, tá? Então essa equação para ele funciona, né? Porque ela funciona da direita aqui para a esquerda. Então, de certa forma, ele está funcionando como uma base, tá? Que está reagindo com H+ aqui. E ele funciona como um ácido também, liberando mais um próton, né? Então, ele está contemplado aqui e contemplado aqui. E dessa forma é muito mais organizado, é fácil de eu checar o que tem e o que não tem. Eu trabalho só com Kas, não com Kbs, tá? Perdão. Na próxima situação, no próximo exercício, que a gente vai trabalhar com Na3A, aí eu tenho um sal base, aí eu tenho certeza que aquilo é uma base só. É, E aí eu vou trabalhando com os KBs, KB1, KB2, KB3, tá? E aí a gente consegue fazer a nossa comparação com sistemas monopróticos, que são os sistemas que a gente consegue resolver já com grande facilidade, tá? Os monopróticos. Aqui então agora eu tenho que fazer o balanço de cargas, vou fazer o balanço de cargas aqui, BC. O que eu tenho de positivo? Sódio, tá? E tem H+. Concentração de H+, mais sódio, Na+. É um de cada um, a carga deles é unitária, é igual. Concentração de OH-, OH- daqui, concentração do H2A, carga menos, por isso que eu preciso de saber essa carga certinha, exatamente, né? Então a gente tem que acompanhar ali as cargas. Era carga neutra, carga nula aqui, né? Perdeu um próton, ficou menos. Eu tenho que saber acompanhar essas coisas aí. Porque agora que vem o H, o HA2-, aqui são dois. HA2-, tá? Mais 3 vezes o A3-, ok? Isso é 5. E aí eu tenho balanço de massas. Para o sódio, então vamos fazer balanço de massas para o sódio. E eu tenho balanço de massas para o meu sistema triprótico lá, o A3- aqui. Ficou meio 3, ficou meio 1. Tá? Então vamos lá. Balanço de massas para o sódio. O sódio só vai estar presente nessa forma, tá? Com sódio a gente não mexe. Então Na+ é igual. Agora, qual que é a fonte de sódio? A única fonte de sódio é o meu próprio reagente ali que eu utilizei. Tá? Então tem que relacionar ele com CJ. Só que eu tenho dois sódios aqui para cada 1 mol do meu sal que dissocia. Tá? O CJ é relacionado a essa espécie aqui, ok? Então, quando ela se dissocia, ela libera 2 sódios. Então, a concentração de sódio é o dobro do CJ, né? 2 vezes CJ, certo? Agora, o balanço de massas para o A. Então, tem que somar todas as espécies que contêm o A e igualar a fonte. Então, vamos lá. Para o A, a gente tem o H3A mais H2A mais HA. Deixa o espacinho para colocar as cargas ali. Mais o A. Então, ó, 0, menos 1, 2 menos, 3 menos. Isso tem que ser igual à fonte de A. A fonte de A é o quê? É o CJ.
É aqui que entra a questão do tampão, pessoal. Ó, isso que a gente tem que ficar esperto, se a minha solução é de tampão ou não é de tampão. Aqui é uma solução que não é tampão. Então, eu tenho apenas uma fonte do meu sistema poliprótico, no sistema ácido, no sistema básico, não interessa. Eu tenho apenas uma fonte. Se fosse tampão, eu teria duas fontes. Teria CJ mais um CI, CJ mais um CB. Tá? Isso que faria o meu tampão. Isso que caracterizaria o meu tampão assim, na hora, do ponto de vista de balanço de massa, do ponto de vista de preparo de solução. Tá? Ah, eu preciso de preparar um tampão. Então, você vai precisar de duas coisas aqui. Né? Ah, mas eu só tenho. Aí lembrando, tá? A questão do tampão, porque a gente tem algumas formas de preparar tampão, não, já que eu entrei nesse mérito aqui do tampão. Eu posso preparar o tampão com dois reagentes, né, adjacentes, né, o Na2H e Na1, né, NaH2A também poderia. Mas eu posso preparar o tampão com apenas um reagente contendo ar e uma base forte e um ácido forte também. A gente tem essa possibilidade de fazer isso, tá? Aí dá para pensar nisso também, ok? E aí é só ver onde que entra qual balanço de massas, em qual balanço de massas esse novo ácido, essa nova base vai entrar. Né? Se eu adicionar um ácido forte, por exemplo, o HCl, eu vou ter um balanço de massas para cloreto também. Né? E aí vai entrar cloreto no meu balanço de cargas também, e aí muda tudo. Né? O tratamento sistemático precisa de ser todo pensado em cima disso. Ok? Mas em algum momento eu vou ter duas coisas somando ali. Então a gente acaba caindo nisso. Como a gente está numa solução contendo apenas um reagente, ok? Então aqui só tem o CJ mesmo. E aí aqui eu tenho 6 e aqui o 7. Ok? Então montei aqui meu balanço de massa, tenho minhas expressões matemáticas, minhas expressões dos equilíbrios, tá? Balanço de carga, balanço de massas. Com essa primeira parte aqui agora, eu não consigo resolver isso no papel, tá? De forma simples, sem usar um computador, sem nada, de forma que eu conseguiria fazer o tratamento sistemático aqui, resolver esse sistema de 7 equações e 7 incógnitas, que agora tem 7 incógnitas aqui, né? Então eu não conseguiria fazer isso aqui no papel, tá? Sem o auxílio de um computador, etc. Então a gente precisa de fazer as nossas hipóteses aqui para a gente poder simplificar o nosso sistema matemático. Então o que eu vou fazer? Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Agora a gente precisa de olhar para o nosso sistema químico e ver o que a gente pode fazer de aproximação. Então, se eu tenho aqui o meu componente majoritário aqui do meu sistema triprótico, né, contendo A aqui, é o HA2-. Né? É ele que eu tenho muito na minha solução, é o mais abundante. Tá? E a partir dele eu formo os outros. Eu formo o H3A, eu formo o H2A, né? A partir desse aqui eu formo os outros. Só que isso aqui é uma base fraca e é um ácido fraco também. Então a maior parte do meu A vai estar, sei lá, 98, 99% vai estar nessa forma aqui. E aí a partir disso, eu costumo fazer até o HA2-, ó, tá ele aqui, né? Eu costumo fazer até uma caixinha aqui assim, ó, só para blindar ele aqui, né? Só para ver o que eu tenho do lado dele que eu poderia cortar ou não, tá? E quando isso acontece nas outras situações, né, onde não é o HA2-, que é o majoritário, mas sim, sei lá, um H2A-, então eu teria esse outro aqui como sendo majoritário, e aí eu poderia até cancelar aqui ó, o meu A3-. Aqui eu não vou cancelar o A3- nem o H2A, tá? Porque eles são, digamos, quimicamente vizinhos, né? Eles têm uma diferença de um próton apenas aqui. Esse aqui tem um próton a menos, esse aqui tem um próton a mais. Significa que eu tenho pouco desses dois aqui, mas talvez não tão pouco assim a ponto de eu cortar eles aqui. Então eu não vou cortar eles daqui agora, tá? Agora o H3A eu posso cortar de uma vez. Então vamos lá. Então já coloquei minha caixinha aqui também no HA, tá? Que é o meu majoritário.
E a princípio agora eu não vou cortar esses dois aqui. Depois eu vou mostrar o que eu vou fazer com eles. E tem aqui o meu sódio, que é o 2CJ. Esse sódio igual a 2CJ, que já é até uma equação pronta, né, para essa incógnita sódio. Eu vou usar ela aqui, tá, nesse sódio. E o 2CJ, eu vou multiplicar todo mundo aqui, com exceção do H3A que eu já cortei, né? Por 2, para ter o 2CJ. Então, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. E substituir isso tudo aqui, onde tem o sódio. Então, é isso que eu vou fazer agora. Que vai ser minha expressão A6 e A7. Vou jogar ela na 5. Então, 6 e 7 em 5. Então, eu vou ficar com o meu VC. Vai ficar como H+, mais o sódio. O sódio é 2CJ. Então, no lugar do 2CJ, eu vou colocar esse CJ aqui, só que multiplicado por 2. Então, eu vou colocar o H2A, tudo multiplicado por 2, mais o HA, mais o A3-. Então, mais 2 vezes H2A-, mais 2 vezes o HA2-, mais 2 vezes o A3-. Então, até aqui eu já terminei o sódio, né? Aí continua, é igual. Não vai caber ali. Passar esse igual para baixo aqui. OH-. OH- e H+ eu não cortei, tá? Nesses intermediários, a gente não costuma cortar o H+, o H+ e o OH-, porque a princípio, a gente não sabe se a solução vai ser ácida, vai ser básica. E aí a gente consegue resolver sem cortar os dois. Tá? Se fosse o sal básico, a gente cortaria, por exemplo, o H+, né, no sal básico, que é a próxima situação. E na primeira situação lá que a gente tem o H3A, a gente já pode cortar o OH- também. Beleza? Aí eu tenho o H2A. Opa, H2A menos mais 2HA. Os intermediários, eu corto pouca coisa aqui, mas na hora que a gente faz essa substituição aqui pelo CJ, a gente acaba aparecendo várias coisas aqui em ambos os lados, e aí a gente acaba cortando. Mais 3 vezes a concentração de equilíbrio do A3-. Tá? Essa aqui, vamos cancelar aqui primeiro, né? Antes de dar um nomezinho para ela ali. H+, isso aqui vai ficar como? Simplificando aqui, ó. H+, mais 2 vezes o H2A. Aí o H2A aparece desse lado aqui da igualdade, então eu posso cortar esse 2 aqui com esse, e aí fica H2A. Certo? 2 vezes HA2-. Aparece aqui 2 vezes HA2-. Então, corto esses dois aqui com esses dois aqui. Ele some mesmo. Mais 2A3-. E aqui tem 3A3- do lado de cada igualdade. Então, eu corto esses dois aqui com o 3 aqui só. Tá? Aí sobra um A3- do lado de lá da igualdade. Então, desse lado da igualdade que já foi, então é igual. Aí vem o OH-, mais, que já cortou, sobra um A3- aqui. Agora simplificou bem, tá vendo? Essa aqui sim que eu vou dar um númerozinho para ela ali, equação 8. Ok? Então eu tenho H+, OH-, eu tenho uma relação entre H+, e OH-, que é pelo KW, tá? Então, a princípio, isso aqui não me preocupa tanto. O que eu tenho que me preocupar para resolver essas duas incógnitas aqui. H2A e o A3-, que é de onde que eu vou tirar isso. O H2A eu vou tirar da expressão 2. Tem o H2A aqui, tá vendo? É só isolar ele. Então, eu vou tirar esse aqui da expressão 2. E o A3- eu vou tirar ele da expressão 3. É o único lugar que tem ele aqui. Tá?
O H2A, ele aparece na 1 também, só que aí a 1, se eu isolar esse H2A da expressão 1, eu vou inserir uma outra incógnita que é o H3A, que não me interessa. Tá? O H3A não me interessa porque eu estou até cortando o H3A aqui. É uma incógnita, ele é uma forma, né, da minha espécie que tem muita pouca concentração. Então, a princípio, eu estou querendo me livrar dessa incógnita aqui, igual eu já fiz aqui. Então, eu não vou inserir ela de novo no meu sistema matemático. Tá? Então, eu vou dar preferência para usar A2, para esse H2A aqui. Ah, mas aí eu vou inserir H+, não tem problema, tá? Porque H+, eu tenho ele aqui, então eu vou simplificar. Vou inserir uma constante, não tem problema. E vou inserir o HA2-. O HA2- é o meu reagente que está em maior abundância, tá? Então também não vai ter problema, porque a gente vai fazer uma nova aproximação e a gente vai resolver isso, ok? Então vamos lá. Eu vou usar a expressão 2 e 3. Então, eu vou ajeitar a 2 e a 3 aqui, já isolando o H2A. Isolando o H2A, ele é o H vezes o H vezes o HA2- sobre o K2. Então, H vezes HA2- sobre Ka2. E da expressão 3, vou isolar o A3-. O A3- isolando o A3- aqui, é K3 vezes o HA2- sobre H+. Então fica Ka3 vezes HA2- sobre H+, né? Então aqui eu vou ter expressão 9, expressão 10. Ok? E aí eu vou substituir então agora 9 e a 10 na 8. Tá? E a partir daqui eu posso fazer... Eu vou precisar, na verdade, fazer uma nova aproximação, tá? Vou chamar de aproximação extra. Coloca aqui. Aproximação extra. Onde eu vou dizer que a concentração de HA2- ela vai ser igual ao CJ. Senão também eu não consigo sair do sistema. Tá? Eu vou continuar tendo... Eu saio aqui de 4 incógnitas, né? Para 3 incógnitas, que é H+, OH- e H2A. Perdão, e HA2-, né? Continuo substituir essas duas incógnitas aqui por uma incógnita, né? Eu consegui reduzir, mas ainda continuaria com 3 incógnitas, né? Lógico que o OH- e o H+ dá para a gente passar para uma incógnita só, né? Porque a gente tem essa relação ainda que a gente não usou. Então, mas ainda assim eu continuaria tendo duas incógnitas. E aí eu não consigo resolver o sistema com duas incógnitas ainda. Eu não vou ter mais equação para isso. Eu já usei todas. E aí a gente precisa de fazer essa aproximação extra aqui. Que é o quê? Falar que esse HA2-, a concentração, é igual à concentração analítica. Tá? De onde que eu vou... e o que isso vai implicar? Isso vai implicar em que essa aproximação? Eu vou ter que olhar aqui para cima. Eu estou dizendo que a concentração de HA2-, que é isso aqui, é igual à concentração analítica CJ. Então, quando eu faço essa aproximação extra, eu estou cancelando essas duas formas químicas aqui do meu sistema triprótico. Tá? Falar que isso aqui que está no quadradinho vermelho aqui é igual ao CJ, significa que eu estou cancelando mais essas duas coisas aqui. Essa que eu já tinha cancelado. Né? Então, significa que eu estou cancelando mais essas duas. E aí vem aquela pergunta, tá, então por que você não fez isso antes? Né? Você está voltando aqui agora para fazer isso. Se eu cancelasse esses dois aqui antes, o que ia acontecer? Eles não estariam aqui, tá? E eles não apareceriam esse A3- aqui e esse H2A- aqui, porque eu já teria cancelado eles aqui em cima. Se eles não aparecessem aqui embaixo, eu ia chegar nessa igualdade que falaria que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-.
O único caso que isso ocorre é quando a minha solução é neutra, né? Em 25 graus Celsius daria pH 7. O que não é o caso, tá, pessoal? Na realidade, quando a gente faz a dissociação desse sal intermediário, nem sempre meu pH é 7. E pode ser diferente de 7. Então, precisa de alguma coisa para explicar isso. Então, assim, o único artifício matemático que a gente usa, assim, que é meio. Parece que a gente está enganando, né? A gente faz essa aproximação só depois, mas é para isso, porque eu consigo manter essas duas incógnitas aqui por um tempo maior na minha resolução, tá? E aí eu consigo uma expressão, uma resolução que é um pouco mais exata, pouco não, bem mais exata, né, do que falar que o pH é igual a 7. Mas depois a gente precisa de levar isso aqui em consideração na hora de calcular os erros, tá? Essa vai ser a nossa... vai ser o ponto assim, que a gente vai precisar de justificar. Bom, se você está falando que essa consideração de equilíbrio é igual a essa consideração de analítica, isso implica em ter que aproximar mais coisas aqui. E essa aproximação vai acarretar em um número maior de cálculos de erro, tá? Então, a gente ganha por um lado e perde pelo outro. Então, vamos lá. Agora eu posso fazer minha substituição da expressão 9 e 10 na 8. Então, eu vou fazer 9 e 10 em 8, já levando em conta que esse HA2- é o meu CJ, tá? Já posso fazer isso aqui. Poderia fazer mais tarde ainda? Poderia, mas a partir daqui já dá para fazer isso. Então vamos ver como é que vai ficar. H mais o H2A. O H2A é A2, que é H vezes HA2-. Opa, ficou menos aqui de fora. Sobre o K2. K2 é igual OH- mais o A3-. O A3- é que são 3 aqui, que é o KA3 HA2- sobre H+. Tá? Aqui eu só substituí, tá, pessoal? Aí a partir de agora eu vou substituir o CJ aqui, vou jogar ele aqui, ó. Aqui e aqui, beleza? Bom, apareceu um H+ aqui, então vou multiplicar todo mundo, ambos os lados da equação, por concentração de equilíbrio de H+. Tá? Só para, né, dar um jeito aqui nessa consideração de H+ aqui. Então, multiplicando ambos os lados, eu já posso colocar esse H+ em evidência aqui também, tá? Ele apareceu em evidência, então eu vou ter 1 mais o CJ, né, sobre K2. Então, vou colocar H+ em evidência, 1 mais... Aí o HA2-, já vou colocar o CJ aqui, CJ sobre KA2. Só que eu estou multiplicando tudo por H+, então entra um outro H+ aqui, me dá H+ ao quadrado. Opa, é 2 aqui, tá? H+ ao quadrado, tá? Um H+ é esse que eu coloquei em evidência, o outro é o que eu multipliquei ali. É igual H+ vezes OH-, H+ vezes OH-, mais KA3, CJ, sobre o H+ vezes o H+, que é o que eu vou cortar ali. Aí, esse K2 aqui, a gente tira o mínimo múltiplo comum aqui, né, para poder resolver essa questão aqui do denominador, e aí ele vira um denominador em comum aqui. Então, eu vou ficar com H+ ao quadrado, que multiplica K2 sobre 1K2 vezes 1KA2 mais CJ. Isso tudo aqui sobre KA2. Fecha aqui. H+ vezes OH- KW. Né? Ó, expressão 4 aqui, ó. H+ vezes OH-.
igual a KW. Já simplifica também. Mais KA3 CJ. Agora está começando a simplificar, né? Agora é só pegar esse K2 que está aqui dividindo, né? Está sozinho aqui no denominador desse lado da igualdade, eu posso passar ele para lá multiplicando. E o que está aqui no numerador, né, esse K2 mais CJ, eu posso passar para cá dividindo. E aí eu extraio a raiz deste H mais aqui, que é H mais ao quadrado, passa para o outro lado como raiz quadrada. Isso vai me dar concentração de H mais é igual. Eu vou abrir a raiz aqui, depois eu fecho, tá? KW vezes KA2, KA2, KW, mais K2 vezes K3 vezes CJ, KA2, KA3, CJ, sobre... Opa, a caneta falhou. Que eu posso fechar também meu... Sobre quem? K2 mais CJ. Ok? Essa é a minha expressão final para H+. Bom, e aí só para a gente não ficar devendo as outras incógnitas, vamos calcular as outras incógnitas. Então, ó, eu tenho uma expressão para H+, apenas com constantes e concentração de equilíbrio, tá? Então está resolvido isso aqui. Se eu tiver os valores numéricos, né, eu tenho realmente uma concentração, tenho os valores de K1, K2, né, eu sei o valor de KW, eu consigo saber a concentração de H+ para aquele sistema. E aí agora, o que a gente precisa de fazer? A partir dessa concentração, vou colocar as outras aqui também. Então, OH- é igual a KW sobre H+. Então, o OH- também, né, sempre está resolvido, né? Quando a gente acha H+, a gente já tem expressão para OH- aqui. Que mais? O HA2- foi aquela aproximação que eu fiz, que eu chamei de CJ, tá? Que é o principal, né? A concentração principal. O H2A, H2A-, isso aqui vai ser igual a quem? Eu tiro ele daqui, ó, o o H2A- é o H+, vezes o HA2-, que é o CJ, tá? CJ sobre o K2. Então, ó, vou ficar com H+, que eu já tenho, vezes o CJ sobre o Ka2. Aí eu tenho o A3-, vai ser igual. O A3-, vou tirar ele daqui também, ó. A3- K3 CJ sobre H+. Então, Ka3 CJ sobre H+, que eu já tenho. Então, beleza, está resolvido também. E aí faltou o H3A. H3A. Lembra que eu desprezei ele, mas eu posso calcular o valor dele aqui. O H3A. Quem que é o H3A? Eu vou tirar agora ele lá da expressão 1. Vou isolar ele, então passo ele aqui para cima, né? Eu troco aqui, inverto com K1. Então vou ficar H+ vezes o H2A sobre K1. Então vou ficar com H+, que eu já tenho, o H2A- sobre Ka1, que é a expressão do H3A, é o Ka1. É isso que vai ficar como? Deixa eu repetir o H3A aqui, ó. Vai ser igual. O H+ eu já tenho. Vou colocar ele ali. H2A. Quem que é o H2A? Eu tiro daqui. Aí aparece um novo H+. Então fica H+ ao quadrado. CJ. CJ
sobre K2. E aí aqui embaixo já tem o K1, então fica K1 vezes K2. Então esse aqui é o meu. Então eu tenho agora expressão para todo mundo. O H+, o H-. Vou colocar só uma... Espera que a régua está agarrando ali. Aqui o CJ. Aqui. 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 E o H3A, né? O H3A. Beleza? Tem todo mundo. O que faltou agora é calcular o erro, né? O erro, eu preciso de vir aqui agora nas minhas expressões e ver o que eu cortei. Eu cortei, na 5 não cortei nada, na 6 muito menos, né? Usei ela para substituir, mas não cortei. Agora, no balanço de massas do A3-, eu cortei praticamente tudo. E aí o que eu posso fazer? Ao invés de eu calcular 3 erros, porque eu cortei 3 coisas aqui, né? Só que ao invés de eu calcular 3 erros, eu até posso fazer isso. Posso calcular um erro associado ao H3A, ao H2A e ao A3- individualmente. Eu posso fazer isso? Posso. Mas o que eu costumo combinar, né? Porque às vezes a gente tem muito erro para calcular, tem erro em outras equações, e aí o que a gente costuma fazer? É, coloca todas essas 3 incógnitas, tudo como sendo um erro só. Tá? E aí a gente facilita que a gente vai ter um erro só para calcular. Eu vou ter um erro com essas 3 coisas juntas aqui para a gente calcular, para a gente obter o erro. Tá? E aí o meu 100% é o CJ, tá bom? Que é o somatório de tudo, né? Só que o somatório de tudo, eu não vou pegar as equações que eu acabei de montar ali, porque são todas equações aproximadas. Todas as equações que a gente obteve, inclusive de H+, inclusive essa de H+, aqui, são todas aproximadas, tá? Porque elas foram obtidas após uma sucessão de aproximações. Então, meu 100% não vai ser eu somar as equações de cada uma aqui separado, isso, mais isso, mais isso. Não vou fazer isso. Meu 100% é o CJ, que é muito mais exato. Tá? E aí, na hora de calcular o erro, sim, aí sim eu não tenho como. Aí eu tenho que calcular cada um deles. Usar cada expressão desses aqui e somar elas. Tá? Então vamos montar o erro aqui para ver como é que fica. Erro. Oi. Menos de 5%. E vai ficando mais difícil, né? A gente ter esse erro de 5%. Então, assim, porque como eu tenho muita coisa ali para somar, é mais fácil passar esse 5%, né? Então, ó, o meu 100% vai ser o CJ, tá? Ele vai ficar longe aqui, deixa eu fazer o de baixo primeiro. E o erro vai ser o H3A mais todo mundo que eu cortei. H2A menos mais o A3 menos. Tá? Só não entrou o HA, que é o meu CJ, né? Que eu estou chamando de CJ. Que eu estou aproximando para CJ, né? Isso aqui é uma aproximação, tá? Então, ó, isso aqui vai ser 100%, isso aqui vai ser o meu erro. Ok? Então, o erro vai ser igual 100 vezes aquilo tudo ali, H3A, e esses aqui eu tenho que calcular. H2A menos mais o A3 menos. Ok? Isso tudo aqui sobre CJ. Certo? A quarta situação, eu vou ter uma solução aquosa de Na3A. Agora eu substituo meus 3 prótons por sódio. Então eu tenho um sal básico, certamente, de concentração analítica
Vou chamar de CB, tá? Mas aí pode ser, não interessa muito, pode ser C apenas, CS de sal também, tá? Isso não importa muito. Vou chamar de CB aqui de base. Eu vou ter o Na3A sólido se dissociando completamente em H2O, formando 3 sódios, Na+, aquoso, mais o meu A3-, aquoso. Para essa expressão aqui eu tenho o meu querido CB ali. Ok? Aí, eu até poderia trabalhar também, tá, pessoal? Fazendo apenas dissociações ácidas, começar lá do H3A, né, e indo trabalhando com K1, K2, K3. Mas eu vou fazer no modo de base, porque daí a gente vai ficar daquele mesmo, a gente vai fazer aquele mesmo tratamento com a base monoprótica. Então eu vou começar lá do A3-, A3- aquoso, reagindo com H2O, formando HA2-, aquoso. Né? E aí sobra OH-. Tá? Como eu estou liberando OH-, isso aqui é uma expressão, isso aqui é um KB. No caso, vai ser o KB1. Aí eu vou ter o HA2-, e aí eu continuo. HA2- aquoso, mais H2O, eu continuo minhas hidrólises básicas aqui, formando agora H2A-, aquoso, e outro OH-, aquoso. Por isso que eu vou ter um KB2. E o HA2-, H2A-, perdão, H2A-, aquoso, vai hidrolisar aqui com uma última molécula aqui de água, formando o H3A. Aquoso, mais uma terceira OH- aqui. Esse é o meu terceiro KB3. Então eu tenho KB1 é igual a concentração de HA2-, concentração de OH- sobre concentração do A3-. Eu tenho KB2, que é igual a concentração de H2A, concentração de OH- sobre concentração de quem? Do HA. E aí eu tenho KB3, que é concentração de H3A, concentração de OH- sobre concentração de H2A. Tá tudo certo? Esse H2A ficou lindo. Aí eu tenho, ó, vamos só conferir se está tudo certinho aqui. A3-, HA2- e H2A-. Está tudo certinho, H2O em tudo, seta dupla, HA2-, H2A- e H3A. OH, OH, OH-, KB1, KB2, KB3, HA, HA2-, H2A- e H3A. OH- menos 3, o A3-, HA2- e H2A-. Então tá tudo certo. Essa aqui é a 1, essa aqui é a 2, essa aqui é a 3. H2O é uma solução aquosa, né? Então eu tenho H2O indo a H+, aquoso, e OH- aquoso. Aí eu tenho KW, concentração de H+, concentração de OH-. Expressão 4. Aí eu tenho BC, deixa eu fazer o BC, pular uma linha, saltar uma linha aqui. Acho que não precisa, não. BC positivo, eu tenho H+. Quem mais?
só, né? De positivo só tem eles. Então, é igual o OH menos mais o H2A menos, H2A menos, mais aqui duas vezes o HA2 menos, duas vezes o HA2 menos, mais três vezes o A3 menos. É o mesmo balanço de cargas da situação anterior. Os balanços de massas aqui do sódio que vai alterar, né? O balanço de massa do sódio, porque eu vou ter Na+, é igual a quanto agora? A concentração de sódio vai ser o triplo da concentração do meu sal. Então vai ser 3 vezes CD. 6. E o balanço de massas do meu sistema triprótico vai ser H3A mais H2A mais HA mais o A. Tá? Com suas respectivas cargas aí. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Isso tem que ser igual a quem? A minha fonte de A. A fonte de A é só o CB. Novamente, lembrando aí, se fosse um tampão, poderia ter outras coisas aqui, tá? Eu só tenho essa fonte de A. Essa é a 7. Ok? Então, aqui eu tenho as minhas 7 incógnitas e as minhas 7 expressões matemáticas. Então, vamos lá para as nossas aproximações. Bom, a primeira hipótese é que a solução vai ser básica, tá? Porque eu estou com um salto totalmente básico. Então, eu vou cortar H+, certo? Outra coisa que o meu componente majoritário é o A3-. Então, eu não quero mexer com ele aqui. Esse é o A3- aqui, apareceu o A3- aqui. Esses aqui eu não vou cortar, tá? Nem ele, nem quem está próximo dele aqui, que tem um próton a mais do que ele. Então, esses aqui também eu não vou mexer. Certo? Agora, o H2A já forma muito pouco e o H3A forma muito menos ainda. Então, esses aqui eu vou sentar a caneta neles, ó. Esse aqui, o H2A. Porque para formar H2A eu preciso de formar o HA. Cadê as expressões? Ó, o meu majoritário é o A3-. Então, para formar o H2A, que está aqui embaixo, eu tenho que formar o HA primeiro, que já é um KB, já é de uma base fraca. E esse pouco de HA2- vai formar menos ainda H2A. Então, assim, até forma, e aí mais ainda com H3A, né? O H3A nem se fala. Então, assim, vai formando cada vez menos, né? Então, sei lá, de 100%, eu vou ficar com, sei lá, 98% disso aqui, aí fica 1% nisso aqui, desse 1% perde mais, sei lá, 0,5% daqui, mais 0,1%, entendeu? É um raciocínio mais ou menos assim. Então, aqui eu posso cancelar o H3A e o H2A. Agora, olha só, eu tenho um sistema, eu tenho que resolver essa questão do sódio aqui com os 3 CBs aqui, né? Então vou ter que multiplicar isso aqui por 3 também na hora de substituir, tá? Mas agora eu já consegui simplificar muita coisa aqui também, porque meu sistema agora, se a gente perceber bem, ele já está semelhante a, pelo menos do ponto de vista químico, tá? Não do ponto de vista matemático, mas pelo menos do ponto de vista químico ele já está semelhante com uma base monoprótica, ok? Então como que eu vou ficar aqui com o meu BC? Sendo que eu já cortei o H aqui, só para reescrever aqui, ó, eu vou ficar com Na+, é igual o OH-, que agora eu não posso cortar, porque a solução vai ser básica, mais duas vezes o HA2-, mais os meus 3 a menos. E o 7
E a expressão 7, eu vou ficar com o HA mais o A, 3 menos. Isso é igual a CB. Tá vendo? Já deu uma simplificada aqui. Agora o que eu vou fazer, só dar um nome aqui, né? 8 e 9. Eu vou substituir a 9, que é essa aqui do CB, e a 6, que é do 3CB aqui, né? Deixa eu passar um. Ó. Então eu quero a 9 e a 6 nessa 8 aqui, que é o meu balanço de cargas já simplificado. Então eu vou fazer 6 e 9 em 8, né? 6 e 9, ou na 8. Então como que vai ficar? Sódio. O sódio é 3CB. Então, 3CB. Aqui, 3CB. Né? Aqui, né? Sódio é igual a 3CB. Aqui é sódio, então vai ficar 3CB. É igual o OH menos mais 2HA. H é 2 menos. Esse A3 menos aqui, ó, eu vou isolar ele aqui, que vai ficar sendo CB menos o H, A2 menos. Essa aqui que vai ser a minha equação 9, tá? Pulei aqui. E aí sim, agora voltando, a 6 e a 9 na 8. Então eu fiquei com 3CB, que é o do meu sódio lá, igual OH menos mais o 2HA2 menos, tá aqui, mais o 3A menos, tá? E aí o 3 vezes concentração de equilíbrio de A3 menos, tá ela aqui, né? Só que aí é só multiplicar aqui por 3, aqui por 3 e aqui por 3. Então eu vou ter 3CB, não é isso? Menos 3, concentração de H, opa, o H saiu tortinho ali, H, A2 menos, certo? É o 3 vezes A3 menos. O A3 menos é o CB menos o HA, então fica 3CB menos 3HA. Tá? Por isso que apareceu esses 3 aí. Agora vamos sair para as nossas, cortar esse 3CB aqui, um 3CB aqui. Ok? OH menos não tem com quem cortar aqui, então ele fica o 2HA 2 menos. Aparece o HA 2 menos aqui também. Então, na verdade, eu corto esses dois aqui com só com 3. Aí vai ficar 1 aqui, né? Negativo. Então, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade como positivo. Tá? Então, vai ficar H A2 menos, já positivo, é igual ao H menos. Essa vai ser uma expressão dessa. Aqui eu já simplifiquei muita coisa, tá? Agora que eu estou começando a chegar do ponto de vista matemático no nosso sistema, que é semelhante a uma base monoácida mesmo, né? Monoprótica. Ok? Agora que a gente começou a simplificar as coisas aqui. Tá? Mas a gente conseguiu simplificar isso tudo aqui por quê? Porque aqui nos balanços de carga e de massa a gente fez as considerações certas. Tá? Que é desprezar quem está muito distante do meu componente majoritário e manter quem está próximo dele, né? Tem um próton a mais só que além dele. Então a gente manteve esse aqui, o HA, tá? Então cortou o H2A, cortou o H2A, cortou o H3A, cortou o H+. Então por isso que quando a gente acabou juntando as expressões aí, a gente conseguiu simplificar neste ponto aqui, até esse ponto aqui. Tá? Então agora eu vou fazer, substituir a 10 na 9, porque agora eu tenho uma expressão para HA2- e aqui tem esse HA2- aqui. Tá? E aí eu vou ter uma expressão para o A3-
3 menos em termos de OH menos. Então, eu vou fazer A10 em 9. E aí eu vou ficar com, deixa eu escrever do ladinho aqui para economizar um pouco de linha, para conseguir fazer tudo de um lado só. Eu vou ficar então com o A3 menos é igual a CB menos o OH menos. Tá? Essa é a expressão 11. E aí agora eu quero A10 e A11. Deixa eu fazer um quadrinho nela aqui também. Opa, aqui. E aí agora sim eu quero 10 e 11. Aonde? Na expressão 1. Qual que é a expressão 1? Do KB1. É como se fosse uma base realmente monoprótica. Tá vendo? Uma base monoprótica liberando um OH-, né? E o seu ácido conjugado. E KB1 só. Né? Aí a gente resolve o nosso sistema monobásico. E aí depois volta, a gente sai caçando as outras incógnitas para poder calcular elas também. Ok? Então 10 e 11 e 1, eu vou ter o quê? KB1 vai ser igual. KB1, cadê? HA2-. Quem que é o HA2-? Está aqui, ó. HA2-, OH-. OH-. Vezes quem? OH- de novo. Está aqui de novo. Ó. OH- de novo sobre o A3-. Quem que é o A3-? Aqui eu acabei de achar. A3-. CB menos OH-. Nesse ponto aqui, ó, já é a mesma expressão para uma base monoácida lá, quando a gente fazia, né, o acetato de sódio, por exemplo, o NaAC, né, que a gente chamava de NaAC, que é só o Kb, já é essa expressão aqui. Então, daqui eu só Kb1 vezes Cb menos Kb1 vezes OH-. Isso é igual a OH- ao quadrado. Então, só passando tudo para o mesmo lado, né? OH- ao quadrado mais Kb1 OH- menos Kb1 Cb igual a zero. Certo? E aí a gente tem a nossa expressão para OH-, que é igual menos Kb1. Mais ou menos, eu já vou desprezar o menos, né, para não ficar... Porque aí eu já sei que a única forma do meu OH- ser positivo, ter uma concentração positiva, é trabalhando com esse mais aqui. Então eu já vou colocar ele, raiz de Kb1 ao quadrado, menos 4AC, menos 4 aqui é positivo, menos com menos dá positivo. 4 Kb1 Cb. Ok? Isso tudo sobre 2. 2A. Certo? E aí eu posso fazer as minhas outras incógnitas. Só chegar aqui um pouco para cima. As minhas outras incógnitas, que é o H+, agora o H+ não é a incógnita principal. A principal agora foi o OH-. Mas da mesma forma eu consigo obter ela a partir do momento que eu tenho concentração de OH-. Certo? Então essa aqui é a expressão para H+. Agora, o H2A menos vai ser quem? Vou tirar lá da expressão do Kb2. Ó, HA2- vai ser igual ao Kb2 sobre OH- e vezes o HA2-. Então, Kb2 HA2- sobre OH-.
O HA2- é quem? Eu vou voltar aqui, tá? Aqui, não precisa de voltar. HA2- é o próprio OH-, né? Então eu posso cortar HA2- com OH-. Então, o H2A- é igual ao KB2, certo? Porque esse HA2- é igual ao OH-. Tem uma aproximação para ele aqui, ó. Então já cortei ele com ele aqui. Ok, o HA2- vai ser igual a quem? É o que eu acabei de falar aqui, OH-. OH-. E faltou o A3-. A3- vai ser igual. Cadê a expressão do A3- está ela aqui, ó. A3- é o CB menos OH-. Então, CB menos OH-. Certo? Faltou... Ah, tá. Ainda tem o H3A. O H3A. O H3A eu vou tirar do KB3 aqui. Ó, tem ele aqui, o H3A. Só isolar o H3A. Vai ser KB3 vezes H2A sobre OH-. Então, vamos escrever aqui. H3A vai ser o KB3 vezes H2A- sobre OH, certo? E aí, então, o H3A vai ser igual. Quem que é o H2A? H2A está aqui, ó, que é o KB2. Então, H2A entra o KB2, entra o KB3 aqui, certo? E o OH- embaixo. Certo? Então, a gente tem expressão para todo mundo aqui. Para o OH- está aqui. Está aqui. Para o H- está aqui. Para o H2A está aqui. Para quem mais? O HA está aqui. Está aqui. O A3- está aqui. E o H3A está aqui. Certo? Falta só agora a gente ver a questão dos erros. Vamos ver o que dá para fazer com erro, pessoal. Ó, eu tenho... Eu preciso de ver agora onde que eu desprezei incógnitas. Eu desprezei incógnitas na 5, tá? Em dois lados da igualdade. Então, aqui realmente eu vou precisar de calcular um erro para esse lado da igualdade aqui e um erro para esse lado da igualdade. Uma mesma expressão eu vou ter que calcular dois erros nela. Porque são coisas diferentes, tá? Uma coisa é um H+, outra coisa é o H2A. E se a gente olhar aqui, ó, H+ é uma expressão e o H2A é outra coisa, tá vendo? Então, realmente são coisas diferentes, tá? Muito provavelmente, quando eu calculo esses dois erros, eles são erros diferentes. E eu tenho aqui também, ó, aqui eu desprezei incógnitas, o H3A e o H2A. Aqui dá para unificar, fazer um erro só, tá? Mas aqui não. Então eu vou ter três erros para calcular. Um erro unificado aqui, essas duas incógnitas, um erro para essa incógnita e um erro para essa incógnita. Beleza? Então, para o H+, o H+ vai ser o erro, e essa sominha aqui do balanço de cargas vai ser o 100%. Aqui mesma coisa, ó. O meu erro vai ser o H2A, ok? E o 100% vai ser tudo aqui. Aí a gente faz aquela análise. Ó, o H- eu tenho uma expressão que já é aproximada. O HA2-, cadê? O HA2-, é tudo aproximado já, tá? Também é aproximado. E o A3- também é aproximado.
Então, ao invés de eu sair calculando tudo aqui e fazer o meu 100%, eu tento olhar para o outro lado da minha igualdade, da minha equação, vejo se eu tenho algo mais simples e talvez mais exato de calcular. Bom, o H+, que é onde eu estou calculando o erro, ele já está, obviamente, sujeito a erro. Tá? O NA, não porque o NA ele é bem exato, porque ele é o 3CB. Tá? Então, CB é um valor de consideração analítica que não se altera, então a gente, né, considera que isso aqui é, de certa forma, exato. Tá? O H+ está sujeito a erro, embora a gente use uma expressão exata para o H+, tá vendo? Que é a expressão aqui do KW, essa expressão aqui é exata. O problema é que o OH- não é tão exato assim, porque a gente já obteve o OH- a partir de uma série de simplificações. Mas é o que a gente tem. A gente não tem outra alternativa também. Então a gente tem que usar esse OH-, tá simplificado aqui. E o nosso H+ está sujeito a esse erro que vai estar embutido aqui no H-. Então, mas eu não tenho como ser mais exato que isso. Então, a maneira mais exata para a gente calcular o erro, cadê? Aqui, para a gente calcular o erro da direita aqui do balanço de cargas, é realmente calcular o H2A, sendo erro, né? Óbvio, não tem, né? Tem que ser assim, né? E o 100% pegar esse lado aqui da esquerda, que eu vou ter o sódio, que é muito exato, que é o 3CB, o H+, né, que ele depende do erro do OH-, mas né, é o que tem para hoje. Então é melhor fazendo isso, utilizando esse lado da esquerda como 100%. Eu tenho menos parcelas para somar, então tem menos coisas aqui para gerar erro, tá? Do que o lado de cá, ó, cheio de coisinhas aqui, todas elas são aproximadas. Né? Então, e eu já calculei, né, esse 100% aqui do primeiro erro para H+. Então vamos lá ver como é que vai fazer. E depois esse terceiro erro, ok? Então vamos fazer erro em concentração de H+, tá? No BC. Então meu 100% vai ser H+ mais o sódio, 100%. E o meu erro, eu vou chamar de erro 1, que eu vou ter 3 erros agora, vai ser o H+. Então, erro 1 vai ser 100 vezes H+ sobre H+ mais o sódio, tá? Então, assim, como a gente já vai ter esse valor numérico calculado e tal, só repetir ele no erro 2, né? Bem mais fácil. Então, o erro em concentração analítica do H2A, que é lá no BC também, né? No BC. Vai ser também H+, mais Na+, vai ser o meu 100%. E aí o meu erro 2 vai ser quem? Esse H2A. Tá? E aí eu vou ter erro 2 é igual a 100 vezes concentração de equilíbrio de H2A sobre aquele total ali que a gente já calculou. H mais Na+. Ok? E o meu erro 3 é o do CB. BC, BM, perdão. Erro no balanço de massas do A3-. Então, meu 100% vai ser o CB, tá? É o valor mais exato que a gente tem, não tem que ficar somando nada ali. E o erro, eu cancelei o H3A e cancelei o H2A-. Isso aqui vai ser erro 3, tá? Eu cancelei, ó, voltando aqui, ó, o H3A e cancelei o H2A-, ok? E aí eu vou comparar esses dois aqui, essa soma, com o CB, que é o meu 100%. Erro 3 vai ser 100 vezes, aí eu realmente vou ter que calcular o H3A usando as expressões ali que a gente obteve,
H2A sobre CD. Vou ter meu terceiro ano. Beleza? Dúvidas?